Então vamos lá. A parábola dos talentos, gente, ela é sobre produtividade. Toda vez que a gente vai ler uma parábola de Jesus, é muito interessante, é muito importante a gente olhar o texto que ele falou antes, a parábola que ele contou antes, qual que é o contexto, onde ele estava, com quem ele está falando, e se essa parábola ela tem alguma explicação. Algumas coisas são muito importantes a gente entender, porque a palavra talento aqui, a gente tem, né, um correspondente que significa dom, a sua habilidade, mas nessa parábola, talento não significa um dom. Nessa parábola, talento é uma quantidade de dinheiro. Então, esse homem, ele entregou quantidade diferente de dinheiro para cada servo. E quando eu falo em produtividade, eu não estou falando de produtividade capitalista, não estou falando de ativismo religioso, nem muito menos eu estou falando de fazer para merecer algo, porque isso pode ser adoecedor. Porque muitos de nós, apesar de termos entendido o conceito da graça, ainda temos, muitos de nós temos crenças que nos aprisionam nesse lugar de que as obras, o que eu faço, a obediência vai me gerar uma bênção. E sim, obediência é muito importante e obediência gera bênção, a gente sabe disso. Mas nós não podemos esquecer da parábola, por exemplo, do filho pródigo. O filho que ficou em casa era o filho obediente, mas o filho que foi instantaneamente abençoado foi o filho que voltou para casa e alinhou o coração com o pai. Foi o filho que estava perdido e voltou para casa. A parábola do filho pródigo, apesar desse nome, o filho, fazer referência só ao filho que foi embora, na verdade essa parábola fala de dois filhos perdidos. Um filho perdido fora e um outro filho perdido dentro. Como talvez a maioria das pessoas hoje que estão dentro de igreja. Então, dentro de igreja, às vezes está fazendo tudo certinho, está lá como um ativista religioso, fazendo às vezes por merecer, né? E se movimentando muito para ser, para se tornar. E equiparado a esse filho que ficou em casa, se sentindo não visto, se sentindo não abençoado, se sentindo não validado, né? Se sentindo sem valor, sentindo que para que esse pai pudesse enxergá-lo, ele deveria ser perfeito naquilo que fazia. Então, nós temos na parábola do filho pródigo dois filhos perdidos, né? E quando aqui nessa parábola dos talentos, Jesus, né, conta que esse homem entregou de acordo, segundo a capacidade de cada um deles, não está falando, não é sobre uma acepção de pessoas. Ah, porque você é melhor, eu vou te entregar mais. Porque ao longo da Bíblia, gente, a gente vê Deus usando pessoas improváveis, pessoas sem habilidades, pessoas sem talentos. Né? Moisés foi escolhido para ir diante de Faraó para fazer um discurso, enquanto Moisés era gago. Então, nós temos várias pessoas. Davi foi escolhido, ungido como rei, enquanto nem o pai dele o considerava, né? Nem fez questão de chamá-lo para apresentar ao profeta Samuel. Então, assim, Deus não vê a aparência, Deus não vê o quão inteligente você é, o quão habilidoso, habilidosa você é. Então, por que a gente sabe disso e pode extrair isso dessa parábola dos talentos? Porque no final, Jesus fala sobre o fato dos servos que multiplicaram serem servos bons e fiéis. Então, aqui é sobre fidelidade, é sobre o coração, não é sobre quão habilidoso você é sobre a sua fidelidade com aquilo que Deus te entrega. Então, Deus não faz acepção de pessoas, porque muitos de nós estamos às vezes paralisados, ou ficamos paralisados, ou não nos tornamos produtivos no reino, simplesmente porque a gente olha para quem? Para nós mesmos. A gente olha para as nossas habilidades, para a nossa condição, para a nossa capacidade, e aí a gente paralisa.
esquecendo do caráter de Deus ao longo de toda a história bíblica, de que ele não escolhe pessoas pelas suas capacidades e habilidades, mas ele escolhe pelo coração. Ele escolhe por aquele que vai ser fiel. Então, aqui, quando Jesus finaliza, sempre tem essa chave, né, gente? Na parábola das 10 virgens, a gente entende o que Jesus queria ali quando ele fala: olha, eu não te conheço. Então, o que ele queria era ser conhecido, ele queria intimidade, ele queria relacionamento. E sobre a parábola dos talentos, aqui não é sobre o quanto você vai me devolver, mas quanto fiel cada um será. Quão fiel nós seremos diante daquilo que Deus nos entrega. Talvez esse homem já entregou 10 para um, 5 para outro, 1 para o outro, porque eram servos dele e ele já conhecia. Ele já sabia da fidelidade de cada um. Então, talvez para aquele que ele entregou 10, ele falou assim: esse aqui já tem o hábito, ele já tem esse histórico de fidelidade. Eu vou entregar 5 para esse porque, apesar dele ser fiel, ele não é tão fiel quanto o outro. Agora, se ele entregou apenas um para aquele servo, não é sobre a capacidade de dom e talento, mas é sobre a capacidade de ser fiel. É aquela capacidade de ser produtivo na presença de Deus e não jogar fora aquilo que Deus está entregando. Até porque, gente, todo o evangelho, ele é sobre o arrependimento, né? Nós não somos vítimas, ninguém é vítima. Nós somos pecadores que foram resgatados. Então, todos nós somos culpados, né? E nós não somos vítimas, somos culpados, mas fomos resgatados por Cristo. Só que o nosso arrependimento, a Bíblia, tanto quanto sobre fé, sobre amor e sobre arrependimento, a Bíblia é muito clara que não pode ser palavras. Não pode ser fingido. O amor não pode ser fingido. A fé não pode ser sem obra. E o arrependimento não pode ser sem fruto. Então, se nós somos verdadeiramente pessoas arrependidas, nós precisamos apresentar os frutos do nosso arrependimento. Arrependimento precisa produzir fruto. Então, quando nós entendemos a graça, quando nós aceitamos Jesus, confessamos Jesus e entramos para dentro dessa família, como que nós vamos atuar dentro dessa família? Nós seremos fiéis ou infiéis? Não tem meio termo, sabe, gente? Ou nós seremos fiéis ou nós seremos infiéis. E aqui, quando você entra para dentro da família, Deus não vai falar assim: deixa eu ver aqui o que você estudou, o que você fez, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, deixa eu ver aqui em que você é boa para eu ver o quanto que eu vou te entregar. Deixa eu ver aqui que tanto que você sabe das coisas para eu poder te entregar talentos. Não é assim. É muito mais sobre, deixa eu ver aqui o que você fez com essa graça que eu te entreguei. Deixa eu ver o que você vai fazer com esse amor que eu te entreguei. O que você vai fazer com pouco, com aquilo que você chama de nada ainda, né? Porque às vezes a gente recebe tudo que é a graça, que bastaria, e a gente não faz nada com isso. A gente não fala do amor de Deus para o nosso próximo, a gente não ama o nosso próximo, né? Nós continuamos, às vezes, pessoas de coração duro. Então, mas se a gente, por exemplo, vamos imaginar, você converteu, aceitou Jesus, aí você no próximo mês já começa a fazer oferta com seu dinheiro. Você começa a ser generosa, né? Às vezes você não tem muito, mas você não deixa de ajudar o seu próximo, né? Você leva uma cesta básica para uma família ali. Aí Deus, opa, peraí, essa filha aqui, ó, ela nem tem muito, mas ela tá sendo fiel. Então, eu acho que eu vou entregar um pouco, já vou entregar um pouco mais para ela. Já pode entregar um pouco mais, porque até então ela tem se provado fiel no pouco. Serva boa e fiel. Porque o cerne aqui é sobre fidelidade. E por isso que no verso 21, ele fala assim, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Ainda por cima, gente, não só Deus aumenta a dose,
né? Como também ele nos convida para participar de uma alegria. Então, a fidelidade gera o fruto da multiplicação e também gera a alegria do Senhor, que não é uma alegria mundana, é a alegria do Senhor. E essa parábola a gente precisa ficar muito claro que ela não é sobre salvação por obras. Por que que não é sobre salvação? Isso aqui é sobre o que nós fazemos com aquilo que nos foi entregue. E isso fica muito claro quando a gente acaba de ler a parábola das 10 virgens, né? Porque todas tinham as obras, todas eram virgens, todas tinham lamparinas, todas estavam à espera, todas cumpriram os requisitos ali, né, para guardar esse noivo. Mas umas conheciam, outras não. Umas tinham a presença de Deus, outras não. E aqui ele tá falando sobre, olha, beleza, não é sobre as suas obras que você vai ganhar algo, mas é sobre aquilo, é sobre o que você vai fazer com aquilo que você já recebeu, né? Ela ensina que quem realmente conhece a Deus multiplica, dá frutos. Por quê? Porque quem escondeu o talento que recebeu, gente, ele fez isso por medo. Ele fala no verso 25: Eu fiquei com medo e escondi o talento na terra. Isso aqui é tão forte, gente, porque quem tem medo é porque acredita em castigo, porque o medo, ele supõe castigo. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então aqui está falando de alguém que não conhece o amor, que só conhece o castigo, né? Porque, por incrível que pareça, esse meio cristão está cheio de pessoas que foram para Deus por medo, que servem a Deus por medo e morrem servos sem nunca conhecer a face do Pai que ama incondicionalmente. E essa visão distorcida de Deus vem de uma teologia empobrecida, uma teologia adulterada, sabe? Uma teologia religiosa sem a revelação de quem Jesus Cristo realmente é. E toda falsa revelação de quem Deus é gera medo espiritual. E aqui, gente, eu não consigo deixar de pensar que esse servo que foi chamado de servo mau e de preguiçoso, ele fala, né? Eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Olha como ele foi específico, né? Ele escondeu na terra, ele enterrou. Quando a gente para pensar, né, que o homem, ele veio do pó, ele veio da terra, e a terra simboliza aquilo que perdeu a glória de Deus, que perdeu a semelhança com Deus. A terra representa aquilo que está caído, aquela mentalidade caída, essa natureza humana, essa lógica terrena que não é a lógica do céu. E ele teve medo, né? Isso para mim é bem marcante, porque ele não, ele é como se ele deixasse de fazer para se preservar. Porque se eu faço, eu não corro o risco de errar. Se eu não erro, eu não sou punido, eu não sou castigado. Ou seja, é uma total não revelação do amor de Deus, o medo de ser castigado, de ser punido, não faz ideia de quem Deus é. Então, novamente, a gente bate naquela tecla, né? De não saber quem Deus é. As 5 virgens que não entraram, Jesus falou: não as conheço. E esse servo aqui, que foi chamado de servo mau e preguiçoso, também não conhecia o seu senhor. Porque se ele conhecesse, ele não teria agido dessa maneira. Porque ele teve medo, né? A gente percebe que é uma fé baseada no controle, né? Ele tentou se poupar, ele tentou se preservar. Só que o que Jesus fala? Aquele que tenta ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida em favor de mim, em razão de mim, este ganha a vida. Então a lógica do reino, ela é
contraintuitiva. Ele tentou se preservar e acabou perdendo até aquilo que ele tinha. Por quê? Porque a gente não foi chamado para ser represa. Quem é represa, a gente vai secar. Quem tenta reter vai secar. Porque tudo sobre o reino de Deus é fluido, sabe? Tudo sobre o reino de Deus, a gente tem uma simbólica sobre um rio que flui e por onde ele passar vai ter vida em abundância. Não existe nada sobre algo que é represado, sabe? Me fez lembrar do Mar Morto, porque o Mar Morto ele é represado, não tem outros rios que desaguam ali nele, né? Olha o nome, Mar Morto. E aqui ele não é chamado de mau e preguiçoso porque ele roubou, por exemplo, né? Ele não roubou, ele devolveu aquilo que ele recebeu. Ele foi chamado de mau porque ele concordou com o medo. Ele concordou com aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Ele fez aliança com o medo. E o medo também, gente, produz frutos, né? E se eu pegar isso aqui e levar para a prática, para trazer assim, um pouco mais de clareza para vocês, imagina que, por exemplo, Deus dá um talento para uma pessoa cuidar de 5 almas. Ah, Deus conecta uma pessoa que tem o dom de conhecer a palavra de Deus e ela conecta com 5 almas e começa a cuidar, mas essa pessoa começa a tratar mal aquelas pessoas, a não servir, a não amar, né, a ser cruel, talvez roubar dessas 5 almas, né, pedir dinheiro de uma maneira desonesta. E aí Deus fala assim, opa, peraí, eu te confiei 5 almas? E você não está cuidando dessas almas? Então, peraí. Tem uma serva, uma filha ali que cuida de 100 almas, mas ela está fazendo um trabalho legal. Ela está sendo fiel naquilo que eu entreguei para ela. Então, eu vou tirar de você essas 5 e vou dar para ela. Olha como fica muito mais compreensível o que foi feito aqui, sabe? Ah, pô, tadinho, tirou dele aquilo que ele tinha, fica parecendo que judiou da pessoa, né? Mas nós estamos falando, gente, de servir ao reino. Geralmente, esse servir ao reino tem a ver com pessoas, com vidas, com almas, né? Então, se ele não está sendo fiel com aquelas 5 e está fazendo mal, é a justiça de Deus tirar aquelas pessoas dali e colocar para quem realmente vai nutrir, vai fazer um bom trabalho, sabe? Vai servir bem. Então é nesse sentido que até o pouco que ele tinha foi tirado. Essa pessoa realmente, ela não está podendo nesse momento ter essas 5 almas aos seus cuidados, sabe? E isso, gente, me leva a pensar, me leva a refletir sobre a importância de nós trabalharmos a nossa estrutura, o nosso coração, trabalhar as nossas intenções, as nossas motivações, sabe? Porque me lembro da história em que, da grande pesca, né, da pesca milagrosa, que Jesus fala para Pedro lançar, e ele fala, poxa Deus, eu já lancei quantas vezes nessa rede, não peguei nada, tô aqui tentando pescar a noite inteira, não pesquei nada, não, mas sobre tua palavra, olha que detalhe, né, sobre tua palavra, eu vou lançar, ou seja, ele fez aquilo debaixo de uma direção específica, objetiva de Jesus, e ele lança aquela rede, e tinha tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que a rede dele começou a se romper e ele teve que pedir ajuda, né, do barco que estava ali do lado. Então, usando essa história para trazer aqui para o nosso contexto, de pensar o quanto que a gente às vezes não tem estrutura para receber aquilo que a gente está pedindo para Deus. Né? Tem gente que, eu queria cuidar de pessoas, eu queria ser terapeuta, ou eu queria ser discipuladora, mentora, etc e tal, queria, mas às vezes sua rede está cheia de buraco,
Às vezes sua rede está toda descosturada, toda suja. E o que você deveria estar fazendo é se estruturando para você ser capaz de ser fiel quando Deus te enviar as bênçãos, né? Porque também se a sua rede estiver descosturada, vem um peixe, aí passa aquele peixe pela sua rede, você não vai reter, né? Exemplo, a pessoa às vezes ela quer prosperidade, mas ela não se dedica a cuidar do seu dinheiro, ela não é zelosa, ela não é generosa, ela não faz gestão, ela faz dívidas, ela é desorganizada, né? A pessoa é imprudente, insensata com dinheiro, só faz besteira com dinheiro e quer mais dinheiro, né? A sua rede está rasgada, sua rede está furada. E você, então, o que você tinha que estar pedindo não era mais peixe. Você tinha que estar pedindo para Deus te ajudar a costurar a sua rede, porque você não tem estrutura para receber, minha querida. Muitas vezes nós estamos nessa condição, sem estrutura para receber. Você não constrói um prédio de 5 andares numa fundação de uma taperinha, sabe? Então esse servo ele não tinha estrutura nem para receber um talento. Porque a estrutura dele tá completamente adulterada, fragmentada. É uma fundação baseada em medo, em castigo, em punição, em infidelidade, em preguiça também, porque aqui fala sobre preguiça, né? Então, ele não tinha estrutura. O que recebeu 5, ele tinha estrutura para 5. E o que recebeu 10 tinha estrutura para 10. E não é nem sobre merecimento, gente. Aqui, em momento algum, é sobre você merecer, mas sobre o quão fiel você é capaz de ser a Deus. O quão fiel você é capaz de se permanecer quando os peixes encherem a sua rede. Sabe? Porque é muito fácil a gente achar que a gente vai ser fiel a Deus quando a gente não tem nada. É muito fácil. Difícil é quando a sua rede está cheia. Porque aquilo pode roubar seu coração, gente. Não é à toa que Deus pediu Isaac para Abraão. Por que você acha que Deus pediu Isaac para Abraão? Vocês acham que Deus queria Isaac? Claro que não, que se Deus quisesse, Deus não tinha dado Isaac para Abraão. Deus pediu Isaac para Abraão porque Isaac estava ocupando um lugar no coração de Abraão, que era o lugar de Deus. E Deus mostrou isso para Abraão, que Isaac estava no lugar errado. E ele pede. E o fato de Abraão ir, subir aquele monte e cumprir aquele que Deus pediu, mostrou que por mais que ele tivesse errado e deixado Isaac ocupar um lugar errado no coração dele, ele tinha ainda a fidelidade. Uma fidelidade absurda, né? Ou seja, o amor a Deus ainda foi maior que o amor a Isaac. Na hora que espremeu ali, saiu fidelidade, saiu temor, saiu amor a Deus, saiu obediência. E se espremer a gente hoje, o que sai? Será que sai temor ou desobediência? Ou, não, isso aqui eu não entrego, né? Então, você tem estrutura para suportar aquilo que da parte de Deus está pronto? Você tem estrutura para ocupar o cargo que você quer? Será que você vai continuar humilde, tratando as pessoas com respeito, com amor? Você tem estrutura para receber os bens materiais que você sonha e continuar sendo generosa? Continuar ajudando o próximo? Você tem estrutura para viver tudo que você sonha em viver? Sem abandonar a Deus? Talvez você já abandonou a Deus. Talvez você já não é fiel hoje do jeito que você tá. Talvez você tá lascada, só o pó da gaita. E você não é fiel e tá querendo mais, né?
Às vezes você tá igual o servo mau e preguiçoso, não porque você não tem dons, talentos ou porque você é inútil, não. Mas é porque hoje, do jeito que você tá, você não é fiel. Você não faz uma oração, não lê uma Bíblia, sabe? E aí, às vezes, você quer, por exemplo, eu queria ter esse trabalho de ajudar as mulheres. Sabe, a sua fidelidade vai ter muito a ver com aquilo que você quer. Não é que você tem que fazer para ter valor para Deus. Não interprete dessa maneira. Nós estamos falando aqui de produzir fruto. Nós não estamos falando de você ser valiosa ou desvaliosa, né? Nós estamos falando de você produzir fruto, porque às vezes você quer algo específico, mas naquilo que você quer você não é fiel. É por isso que eu usei o exemplo de ler Bíblia, de oração. Não é que Deus vai fazer por você algo. Por exemplo, tem gente que fala assim: ai, nossa, Deus não curou meu filho porque eu não leio Bíblia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí você entra no outro filho perdido que estava dentro de casa. Não, não é isso não. Mas, por exemplo, tem gente que é religioso, que vai colocar sobre você uma teologia de castigo. Ai, nossa, você não leu Bíblia, Deus te castigou. Gente, repreende isso no nome de Jesus. Se alguém falar uns negócios desses, você põe a mão assim na frente da pessoa e fala assim: arreda de mim, Satanás. Porque isso não é Deus, o Deus bom que a gente conhece. Deus é Pai. Deus não vai castigar você nesse nível. Primeiro que Deus não castiga. Deus convida a gente a arrependimento, Deus convida a gente a consertos, Deus convida a gente a restauração, Deus convida a gente a reconstruir altar, Deus convida a gente a arrependimento, a conversão, a mudança de vida, Ele faz esses convites. Sabe, às vezes ele permite uma situação na nossa vida para que a gente busque ele, como eu já falei várias vezes, a glória de Deus é ocultar algumas coisas da gente para que a gente busque, mas Deus não é um Deus que castiga você por causa de alguma coisa. Então não é nesse sentido, sabe? Quando eu falo assim, nossa, você não tá lendo Bíblia, mas você quer ajudar mulheres, mas você não se ajuda, porque não existe ajuda fora da verdade do Senhor. Então se você, eu quero ajudar mulheres, então primeira coisa, onde é que vai estar a verdade que liberta pessoas? É na Bíblia? Ah, tá. Então, quanto de Bíblia você está lendo? Você está entendendo? Então, a parábola dos talentos, ela é sobre o que você está fazendo com aquilo que Deus já te entregou. Porque talvez você está assim, ao dia que Deus me der X, aí eu vou fazer Y. Mentira! Não é sobre o que Deus vai te entregar, é sobre o que Deus já te entregou. Não importa a situação que você está hoje. Você é capaz de ser fiel hoje. O que Deus te entregou hoje? Deus te deu voz? Seja fiel louvando. Entende? É no mínimo às vezes. Deus te deu olhos, seja fiel lendo a palavra de Deus, vendo coisas boas, contemplando a natureza que declara a glória de Deus. Sabe? Deus te deu braços, abrace quem está perto de você. Deus te deu um Pix de R$ 100, dá R$ 5 para alguém, compra um pacote de açúcar para alguém. Sabe, compra um pacote de bolacha para alguém. É nesse sentido. Deus te deu um talento de ensinar, ensine. Deus te... O que eu não sei o que Deus te deu, filha, mas Deus te deu alguma coisa. Deus te deu vida. Como é que você está sendo fiel à vida que Deus te deu? Deus te deu as misericórdias renovadas essa manhã.